uma proposta empírica de um trabalho que testa a hipótese da austeridade expansiva para a economia brasileira. Como o título do artigo, Is There Evidence of Expansionary Austerity in Brazil? Artigo que eu produzi em inglês. E como vocês sabem, a hipótese de la austeridade expansiva no Brasil não está passando dela. Agora sim. A hipótese de austeridade expansiva está relacionada recentemente com este livro dos professores Alberto Alesina, do professor Francesco Giavazzi e também do professor Carlo Favaro, todos três professores italianos que têm produzido este livro, muito polêmico, pero muito menos lido do que muitas vezes criticado por muitos de nossos colegas economistas. Então, a hipótese da austeridade expansiva é absolutamente incompreensiva no modelo macroeconômico keynesiano tradicional. Isso só pode ser possível em modelo macroeconômico dinâmico de natureza novo keynesiana. Por algumas razões que eu listo no paper com maiores detalhes, pero acá já podemos ver. Políticas de austeridade são normalmente mal compreendidas ao longo do ciclo econômico, de forma que você não sabe se corte no gasto público ou aumento do ingresso pode ter causado realmente a recessão ou se esta já era uma fase do ciclo econômico que já aconteceria. É muito difícil, inclusive estatisticamente, econometricamente, aferir esta relação causal. Uma segunda relação importante que podem fazer modelos de austeridade ser expansiva a longo prazo está relacionada com a questão das expectativas. Portanto, a forma como as políticas de austeridade são anunciadas e a forma como são manejadas por os governos importam para o resultado final, se há recessão ou se há expansão da atividade. Também teremos a interface entre a política de austeridade e a outra política macroeconômica. Quando temos normalmente o anúncio de alguma política de austeridade, via de regra, há efeitos a serem sentidos, por exemplo, por la política monetária. Portanto, uma política de austeridade pode, e normalmente ocorre que os interesses caem e, portanto, é possível que o resultado neto seja uma expansão da atividade. Há efeitos também pelo lado da oferta na economia, supply side da economia, porque políticas de austeridade mudam a renda permanente de los agentes, portanto, uma redução de gasto hoje pode significar uma redução de ingressos futuros, e isto eleva a renda permanente e pode desencadear aumento da demanda no presente. Há uma questão de contexto internacional, portanto, políticas de austeridade que são tomadas em momentos de contexto internacional mais crítico tendem a ser mais recessivas em relação à política de austeridade em momentos de bonança internacional. Por fim, teremos que políticas de austeridade, via de regra, vêm acompanhadas de reformas institucionais que podem produzir e elevar o crescimento do produto na economia. No Brasil, só para contextualizar, no artigo temos uma parte da revisão da literatura e temos uma parte de aplicação ao caso brasileiro. No Brasil temos contexto, na última década,
que talvez inédito nos últimos 30 anos, que combina elevado déficit fiscais em las contas do governo central. Acá, nós trabalhamos só com a conta do governo fiscal neste artigo, e combinada com uma baixa taxa de crescimento do produto na economia. Então, temos talvez 10 anos de déficits fiscais consecutivos, e esses déficits não têm combinado com uma grande performance da economia em termos de crescimento. E este gráfico mostra um pouco isso, né? Temos o resultado primário em las barras e temos o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, em la linha. Portanto, isto causa um trade-off para os policymakers, em alguma medida também para os acadêmicos, se nós devemos estabilizar a política fiscal ou se nós devemos estimular a economia por via de expansão de gasto, de investimento, por via de redução de ingressos. Uma outra demonstração com dados do governo central. Temos muito anos de déficits na economia brasileira, e agora, mais recente, com a pandemia, temos uma expansão de déficit primário inédita para os dados da conta pública no Brasil. Portanto, temos sim desequilíbrios macroeconômicos se não corrigirmos a situação fiscal atual da economia brasileira. Pero a qual custo? Né? Algumas políticas de austeridade podem simplesmente aprofundar a crise econômica, e com isso os ingressos caem, e, enfim, uma espiral indesejável para qualquer economia. No artículo, né, vocês, quem se interessa por essa temática, eu mapeio, eu narro algumas reformas, algumas políticas de austeridade no Brasil ao longo dos últimos 25 anos. Então, temos muitas reformas no sistema de pensões, temos muitas expansões de alguns tributos, temos algumas regras fiscais que são criadas nesse período, as mais conhecidas de vocês, talvez, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Teto de Gasto Público, e de forma textual, eu narro algumas dessas medidas. Pero, neste quadro, eu sintetizo um pouco essas questões. Com isso, convém falar um pouco de datas. Eu trabalho no artículo com dados mensais, a periodicidade mensal, pero mais importante é a construção de las variáveis fiscais, porque mais à frente eu vou falar sobre a metodologia, que são os modelos NARDL, de Shin et al., uma metodologia recente, portanto, que são modelos não lineares, que são expansões de tradicionais modelos ARDL de Pesaran, e que, portanto, captam efeitos de choques negativos e positivos sobre os agregados que queremos calcular, que queremos estimar. Porque a construção de los dados fiscais são importantes nesta segunda tabela. Por uma razão simples, queremos saber se aumento de gastos, elevação de gastos, e se corte de impostos, de ingressos, tem o mesmo efeito sobre o produto da economia. Portanto, planos de austeridade são recessivos ou são expansivos. Esta é a primeira resposta que buscamos dar com esse artigo. Em segundo lugar, importa o lado do pressuposto que o plano de austeridade está focado? Uma reestruturação fiscal por o lado das despesas tem o mesmo efeito sobre o produto que uma reestruturação pelo lado dos ingressos? Isso é outra questão que temos a responder com essa questão. Para tanto, eu agreguei alguns ingressos
que tem a característica de impostos diretos e indiretos, e separamos também as despesas entre as obrigatórias e também sobre as discricionárias, que são proxies para o investimento público. Este é o modelo a ser estimado, controlado por algumas variáveis, como taxa de câmbio, como formação bruta de capital fixo, alguns modelos que já são consagrados nessa literatura, que foram estimados. E esta é a notificação empírica para os modelos NARDL, que contemplam choques positivos e negativos a curto e a longo prazo para a testagem das variáveis. Foram testados 8 modelos, então são testadas 8 equações com base em aquela primeira equação, e temos alguns resultados. Os modelos ARDL dependem de uma ordem de integração das séries que são possíveis a partir da constatação da estacionariedade ou não das séries. Portanto, temos séries que são estacionárias, a 5% de significância, e temos também séries que são integradas de ordem 1. Essa é uma vantagem do método que permite a regressão de séries estacionárias ou não, com ordem de integração distintas. Temos também teste adicional do método, que são os testes de restrição de Wald, que permitem você, a partir de uma restrição imposta ao modelo, estimar se os modelos testados são simétricos ou assimétricos a longo prazo e a curto prazo também. E poderemos ver que as estatísticas calculadas para esses testes indicam que os modelos, em sua grande maioria, são assimétricos. Isso indica que, em primeiro lugar, os modelos NARDL são adequados para este tipo de regressão, para esse tipo de teste. Continuando com o resultado dos modelos, temos alguns testes de diagnóstico. Nessa tabela temos testes de estabilidade, testes de autocorrelação, muitos testes de diagnóstico. Nossas estimativas, elas passam em todos os testes de autocorrelação, teste de estabilidade de parâmetros, e temos principalmente o teste de cointegração. Este teste de cointegração, que são as bordas da tabela, nos trazem alguns resultados alentadores em termos macroeconômicos, porque as variáveis utilizadas em todas as regressões cointegram. Isso significa que, apesar de todo o percalço, apesar de uma década de déficits fiscais persistentes, sempre a classe política brasileira aprova na PEC, aprova na reforma, e apesar de todos os distúrbios de curto prazo, a longo prazo, as variáveis fiscais, ingressos diretos e indiretos, despesas discricionárias, mandatórias, todos caminham junto a longo prazo. E todos cointegram também com a atividade econômica, com o PIB brasileiro. Portanto, temos uma relação de longo prazo que, apesar de todos os problemas, tem sido mantida no Brasil nos últimos 25 anos. Temos também o coeficiente de longo prazo e poderemos ver que as variáveis do lado da despesa não têm significância estatística a longo prazo, exceto em um único modelo, o modelo 8, que testa para a despesa discricionária. Pelos tributos têm, os ingressos são significantes e elevações tributárias têm efeito sobre o produto a longo prazo, que podem ser vistos no modelo 5 e no modelo 6. A curto prazo também teremos muita significância estatística, aí as despesas têm um papel importante a cumprir sobre o ciclo econômico. Então, temos significância estatística
em praticamente todos os modelos com relação às despesas e com relação também aos ingressos brutos. Esse é um teste tradicional de correção de erro, né, que captam os distúrbios a curto prazo. Qual a principal característica da política fiscal brasileira em curto prazo? A principal característica é que, apesar da relação de longo prazo mantida em los testes que mostramos anteriormente, quando se comete algum choque de curto prazo sobre as despesas ou sobre os ingressos, estes choques são demasiado resilientes ao longo do tempo. Só uma pequena quantidade desses choques regressam a sua trajetória de longo prazo no primeiro mês. Por exemplo, algo em torno de 2%, 7%, não mais do que isso, regressa à trajetória no primeiro mês, o que está relacionado em nossa interpretação com a elevada rigidez fiscal do pressuposto brasileiro, que é composto por um conjunto de regras que produz crescimento inercial, por exemplo, do gasto público com pensões, com salários de funcionários, com uma série de outras despesas que são vinculadas, por exemplo, ao salário mínimo e que produzem uma elevada rigidez fiscal e que contribui para a rigidez do retorno da convergência dos choques de curto prazo sobre o pressuposto. E aqui temos as evidências de austeridade expansiva. Aqui eu caminho para concluir minha apresentação. São alguns gráficos de multiplicadores dinâmicos e poderemos ver que, por exemplo, os primeiros testes se deram sobre deuda. Então, estruturações fiscais que são concentradas sobre deuda pública produzem, em um primeiro momento, dívida bruta, deuda líquida, neta, produzem, em um primeiro momento, uma retração do produto em la atividade, pero após alguns meses, no caso da deuda bruta, isso se dá um pouco mais rápido, alguns meses, alguns poucos meses, a atividade volta a se expandir, vuelve a se expandir. Temos também evidências de austeridade expansiva por lo lado dos ingressos, que são esses três gráficos. Temos ingressos totales, temos ingressos diretos e ingressos indiretos. E poderemos ver que políticas de austeridade em los ingressos, após alguns meses também, produzem efeito expansivo sobre o PIB. Esta é uma contraintuição. Este é um resultado um pouco diferente de Alesina, Javaz e Fávero, que não encontram evidência de austeridade expansionista para a sua amostra, que são 14 países da OCDE. Pero no Brasil temos algumas especificidades. Temos muitas desonerações fiscais, muitos, ao longo dos últimos anos, muitos incentivos dados ao setor produtivo e que tem, segundo a literatura existente, pouco efeito ou nenhum efeito sobre a atividade. Em los últimos anos, algumas desses incentivos han sido retirados e, muito possivelmente, essas consolidações têm efeitos expansivos a longo prazo, a curto prazo. E, finalmente, temos o lado das despesas, né? O lado do gasto público, e poderemos ver que políticas de austeridade são focadas por lo lado das despesas, são sempre expansionistas, que são esta linha pontilhada, indica redução, choques negativos do gasto público sobre o produto. No caso das despesas totais, isso se dá após alguns meses, pero no caso das despesas obrigatórias, isso se dá imediatamente. Portanto, sempre que uma reforma ou algum contingenciamento ou alguma medida que reduza despesas obrigatórias produz efeito sobre o PIB imediatamente. O que é uma evidência muito forte, muito robusta em direção ao modelo à evidência de austeridade expansionista. Portanto, temos algumas conclusões com relação a esse trabalho.
né, que os testes de cointegração mostram que o Brasil gosta de se acostar no precipício, mas ainda não caiu. Né? Este é um resultado alentador. Né? Uma segunda evidência é que, a longo prazo, a política fiscal no Brasil é sustentável. Temos choques de curto plazo que são muito resilientes, pero que não distorcem a dinâmica de longo prazo estimada no modelo. E, finalmente, temos, por via dos multiplicadores dinâmicos, evidências de que políticas de austeridade podem ser expansivas, quando focadas em lado da deuda, de los ingressos e do gasto. Muchas gracias. Bien. Disculpa, ¿quieres sentarte acá? Bueno. Muchas gracias, Benito. Me gustó mucho poder leer este artículo, la verdad lo disfruté y más con el desafío que imponía el mismo título, ¿no? Ir en contra de lo que dice el keynesianismo, en contra de la tax cut. La verdad, es fuerte, es fuerte. Pero bueno, si bien la revisión de la literatura también indica que los resultados no son del todo concluyentes, que hay muchas críticas, bueno, vos tomaste ese desafío, lo cual celebro. Bien, me gustaría empezar por la motivación del trabajo, que no la mencionaste, me parece. Que es, la mencionaste tangencialmente al comienzo, la situación por la que está atravesando Brasil y los riesgos, ¿no?, que lleva hacia tirar más nafta al fuego, ¿no? Salir con una política de gasto expansionista, todo lo opuesto a lo que estás proponiendo. Entonces, sí, bueno, hay evidencia, acá está la evidencia de que políticas de austeridad podrían llevar a mejorar el nivel de actividad en nuestro país. Descripta entonces esta motivación y la revisión de la literatura, que vuelvo a repetir, no es del todo concluyente. Si vamos al modelo que has utilizado, me parece que es el correcto, ¿no? Digamos, este modelo autorregresivo de rezagos distribuidos, no lineal, permite afrontar los dos problemas de la no estacionalidad con las raíces unitarias y el tema de la no linealidad para la simetría en la, ¿no? Bueno, con el test de Wall queda claro que estás habilitado para utilizar el modelo. Me aparecieron un par de duditas nomás en el modelo 1, que tiene signo negativo, el coeficiente, no sé si el de la deuda, el que es el de largo plazo, sí. Entonces son shock de deuda negativos. Estaríamos hablando de reducciones de deuda, ¿correcto? Y ahí el paper dice que el nivel de actividad baja, sería positivo. Ahí esa partecita que me generó alguna duda, si no sé si está bien el signo. Eu devo conferir nos outputs, pero eu creio que sim está certo. Isso pode
una reducción de la deuda produce una reducción del crecimiento del PIB. Es un resultado contraintuitivo, tal vez el único resultado más contraintuitivo. Yo debo releer el resultado para encontrar la justificativa. Bien. Después me surgió la duda en la clasificación que vos decís que tomás el criterio de Alesina en separar la parte de tributos directos e indirectos. Digo, por ahí no hubiera sido más conveniente separar en tributos elásticos y no elásticos, no sé. Lo dejo para pensar. Bueno, y los resultados de esta tabla, queda claro que la mayor significación viene por el lado de los tributos, ¿no? Que es donde, como bien dice el paper, más espacio tienen para trabajar las políticas fiscales, ya que a través de leyes solamente pueden modificar, mientras que tocar el gasto ya lleva a la mayoría calificada de 2/3, ¿no? Y finalmente, dos dudas adicionales. Cuando vemos la serie de recaudación, estamos hablando de la recaudación de todos los tributos. Y después en esa clasificación directo e indirecto, no sé si haces una selección de algunos o están ese total de recaudación se distribuye entre esos dos o son algunos tributos que están considerados. Son todos. Ahí están todos. Bien. Ok. Porque hay uno cuando piensa en esos efectos de largo plazo y a su vez que vos querés tratar de determinar si esos instrumentos de política fiscal tienen asimetría. Entonces, es como que queda todo englobado en esa recaudación total y no estás trabajando solamente con los recursos que están afectados por la política fiscal. Cuando haces la descripción, están todas las reformas del lado de los tributos, está bien, pero por ahí aumentó otro tributo y no se diluye el efecto de la medida, no, es como que no se logra captar la medida de reducción de ese tributo en particular. ¿Se entiende? La distinción entre tributos totales, tributos directos e indirectos, visa captar efectos localizados en pacotes fiscales. Por ejemplo, hay una elevación de la creación del CPMF en el Brasil, sí. un impuesto indirecto. Puede ter un efecto agregado sobre los tributos en el modelo 3, pero puede también ter un efecto sobre los tributos indirectos particulares. Entonces, este efecto está en el modelo 5. En el modelo 5. Sí. Yo pensaba, bueno, por ahí subió la recaudación, pero no porque creaste este impuesto, sino del otro grupo de tributos. Y estás captando ese efecto. En el modelo 3, que trata los tributos de forma agregada. Sí. El modelo 5 es de forma específica. Ok. Bien. ¿Qué más? Bueno, básicamente esos eran los comentarios. Y bueno, creo que lo fuerte del paper se va hacia el final con los gráficos de los multiplicadores dinámicos, ¿no? Donde ahí se ve claramente el efecto expansivo de todas estas políticas de autoridad, sean aumento de impuestos, baja de gastos, o baja de deuda.
Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. La agregación de los datos entre directos e indirectos, mandatorios y discrecionarios se dio debido a una cuestión de disponibilización de los datos en el Brasil. Entonces, los datos son disponibles en un determinado formato que torna más viável metodológicamente esta agregación. ¿Alguien quiere hacer un comentario más? Bueno, yo tengo varias observaciones. Porque el mensaje del paper es provocativo, va en contra de lo que dice la literatura hoy. O sea, no. Porque esta idea de la austeridad empezó con ese paper famoso de Giavazzi del 90, pero toda la literatura post gran recesión te dice que la austeridad es contractiva. Con lo cual, eso hace ruido, y hay un paper bastante nuevito de André Diniz en el IMF Economic Review, tiene un año, que es solamente para LAC, para Latinoamérica, incluido Brasil, y la evidencia es terminante de que la austeridad es contractiva. Eso por el lado de la literatura. ¿Okay? Los últimos papers están en esa línea. Entonces, por ahí habría que... el autor se llama André Diniz y es bastante parecido a todos estos papers que preguntan. Entonces, yo lo miraría, ese trabajo. ¿Dónde puede estar la diferencia de los papers? El modelo que vos estás usando y los datos. Porque vos tenés datos mensuales que no están desestacionalizados, y los papers estos por lo general usan datos anuales o trimestrales con algún otro tratamiento. Pero lo más importante, más allá del tratamiento de la serie, es que fiscal austerity se mide con el balance ajustado por el ciclo. O sea, el balance primario ajustado por el ciclo. Eso tiene toda una historia. Entonces vos corres esa regla, o sea, no como tenés, en este caso vos tenés los componentes del balance desagregados y no ajustados. Entonces ahí podés tener algún ruido que te esté llevando al otro, digo, que la endogeneidad, por ejemplo, de los multiplicadores de los impuestos te está dando positivo. O sea, los multiplicadores de los impuestos, por definición, casi no existen, no son positivos. Entonces, cuando aparece ese resultado, debes tener algún tema de endogeneidad. Entonces, ponerlo todo junto en el balance ajustado por el ciclo te va a dar la métrica de fiscal de consolidación. Vos después podés mirar esos episodios si son de consolidación de gastos o de impuestos, y ahí te metes en la literatura de lo que dice también este paper de Diniz, que te dice que los ajustes fiscales por el lado de los impuestos son más recesivos que los que son por el lado del gasto. ¿Por qué? Porque te afectan la demanda de trabajo, te meten mucha distorsión en la economía. Entonces, eso por el lado de cómo definir el balance fiscal. Ahí igual el problema de endogeneidad te queda, y lo que te puede servir de ese paper, que lo que hace es identificar cambios fiscales en alguna tónica, como haces vos en la tabla esa, con el método de identificación narrativo, es decir, dejo un poco al costado los datos y trato de ver narrativamente qué estaba queriendo hacer el policy maker, si estaba respondiendo al ciclo o estaba tomando una medida de más largo plazo o de otra cosa. Entonces, identifican el shock fiscal solo con el cambio en el balance que es narrativo, que es exógeno al ciclo. Entonces, con eso es una medida bien pura, tratando de identificar, y eso lo tira contra el output. Entonces, ahí creo que hay un tema de enfoque. El enfoque es una proyección local, el método yo por lo menos agarraría esos datos y lo pasaría, es bien sencillo, a ver si estos resultados se sostienen, porque si se sostienen, esto es bastante provocador. Y el último que tenía ahí es con la estimación de la impulso-respuesta que tenés al final. Si no vi mal, no tenés, ahí hay que ponerle intervalos de confianza al impulse response, porque yo no sé si tienen o son, exacto. Digo, esos son intervalos de confianza, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjate que el intervalo de confianza, o sea, ya, por ejemplo, total taxes, yo no puedo decir con ningún nivel de significatividad estadística que el total taxes es expansivo. ¿Ok? Y acá tampoco. Directos e indirectos. Entonces,
Digo, si yo hago una interpretación de que aquel perfil que luce, porque lo que te dice el libro de Alesina es, claro, el primer momento tenés un shock hasta que esto se acomoda, pero el expectation effect o algo te va a sacar al final. Al final, el patrón es, sí, pero el intervalo de confianza es gigante. Entonces, eso es, al menos podríamos decir que es neutralizador de cosas, en el mejor de los casos, pero no es expansivo. Entonces yo miraría eso un poquito del enfoque porque el resultado, digo, es ruidoso a priori, provocador, como decía el comentarista, y el enfoque metodológico es medio, digamos, no es mainstream. Entonces diría mirar qué hace el paper ese de Diniz, por ejemplo, que es el que hacen todos los papers, Alesina y compañía, y reestimaría esto y miraría esto, y capaz que si te da que es así, es un resultado bastante interesante. Muchas gracias. Yo creo que son contribuciones muy enriquecedoras. El ajuste con el ciclo. Llegando en el Brasil, yo voy a rodar nuevos testes. Y la cuestión de los intervalos de confianza también yo voy a ter mejora eso. Muchas gracias.